Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, gente, nós vamos ter aqui um episódio inédito. O Édipo. Édipo que está aqui também como co-host do meu lado. Salve, inédito salve. porque são dois convidados, um também aqui fazendo como co-host pela primeira vez no podcast. Seja bem-vindo, Rodrigo Baia! Muito bem, Rodrigo Baia, que é subprocurador lá do CREA com a gente, um especialista aí que veio para trazer aí a parte toda de dívida ativa do nosso CREA, ele que veio do CREA de Santa Catarina. Muito obrigado por estar presente aqui hoje. Mas, senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos do que um crossover dos Vingadores dos Podcasts profissionais. Estamos falando aqui com Pedro de Regina! Não é Pedro de Lara, é de Regina. De Regina! São muitos nomes femininos nessa Aí, pergunta. tá vendo? Pedro que é advogado e planejamento patrimonial, então você que tá pensando em se separar ou se casar, né? Aí é verdade. É uma boa oportunidade, né? Host do podcast Manda Pro Jurídico, um podcast importante, porque nós nos inspiramos nesse podcast. Aí essa galera não sabe. Então você já aproveita e já segue logo aí o Manda Pro Jurídico também, que é um papo informal sobre o mundo jurídico, não é isso, Pedro? Exatamente. Pô, que honra ter vocês sendo inspirados na gente. Realmente, Manda Pro Jurídico surgiu, na verdade, numa conversa de bar e vamos trazer o jurídico pro bar e é isso. É como se fizesse o ADC com a Marvel, cara. É isso aí. Os podcasts profissionais aqui no Rio de Janeiro, velho. É isso aí. Que isso, hein? E um advogado premiado 3 vezes pela revista Análise como advogado mais admirado do Rio de Janeiro e do setor farmacêutico. Uma salva de palmas para o Pedro. Obrigado. Gostoso! A saidinha. Eu não vou nem revelar aqui o que rolou no bastidor de outras análises aqui, né? De outras Dá uma premiações. checada aí nesse copo aí do Jô Soares, caneca do Jô Soares. Não, com o Ponzi aqui do Clube do Empreendedor tá melhorando aqui o serviço pra gente. A gente Entendi. tá agora com cerveja, chocolate, Já tem água. 5 copos aí. É muito patrocínio, Então posso deixar de falar dos patrocínios. Aí, ó, olha o gancho. Perfeito, o cara. gancho, Esse é é o o gancho, homem que é tá host, tá vendo? Eu vi o Diário do Rio passando Ele aqui, sabe, ó. ele Os patrocinadores. Ele sabe como é que a gente financia isso aqui, né? Então esse aqui que é um podcast oferecido pelo CREA-RJ, dizem que lá a presidência está sendo assim muito Excelente. participativa, Excelente. muito entusiasta nesse tipo de ação de comunicação pela Mútua, que é a nossa caixa de assistência, como se fosse a CAARD de vocês da OAB, né? Que também é a grande parceira aqui no Rio de Janeiro. Salve para os nossos queridos diretores da Mútua. Muito obrigado por todo o apoio. Do Diário do Rio, que é o canal onde a gente sai, então salve Quintino, obrigado aí por todo o apoio até hoje, são quase 3 anos já de podcast, estamos na 3ª temporada nossa aí de podcast, e também, claro, não poderíamos deixar aqui de agradecer o anfitrião, que tem esse estúdio maravilhoso, que é o Clube do Empreendedor. Muito obrigado, salve Rafael Ponzi, que tem sido sempre um grande parceiro nesses longos 3 anos, aí, quase 3 anos que nós estamos aí à frente do podcast do Inova Rio. Muito bem, Pedro. Passadas as apresentações, o jabá e tudo mais, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que surgiu a ideia também de fazer um podcast com uma ideia, com uma visão assim mais profissional, trazer esse conceito? Como é que tem sido isso aí, essa vida aí de você e dos seus colegas? Acabei de chegar à conclusão que eu fiz um spoiler aqui antes, na introdução. Já saiu Porque a gente respondendo. não montou isso aqui, não é nada programado, não. Mas Não, foi o seguinte. aqui é tudo improviso. A gente fez um LLM, que é o MBA do advogado. Então a gente fez um LLM. 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 Na FGV, que era de Direito e Negócios. E aí a gente saía de lá, como todo bom advogado, a gente ia beber no bar, né? Então a gente saía do Todas as boas ideias começam hoje, né, cara? Sempre. Coincidência. A gente ia pro bar, começava a falar. E nisso começou a vir a galera também do LLM pra ouvir a gente conversar e tal. E aí alguém sugeriu, cara, por que vocês não transformam isso num podcast? Porque a gente não quer ser preso. Porque a OAB vai regular a gente, mas ninguém tá ouvindo isso aqui, não. Brincadeira. No nosso caso, o CREA não vai regular. Vou me autorregular. Mas, e aí a gente começou a falar, de repente a gente pode fazer, e aí como toda ideia de bar, a gente falou, tá, então, vai ou racha, né? Vamos levar isso adiante, ou a gente vai parar por aqui e vai só ficar nessa trocação de papo aqui mesmo. Então vamos testar. E a gente começou a testar.
a gente começou a procurar estúdio. Naturalmente, a gente começou a tentar formatar o que a gente entendia que fazia sentido. A primeira conclusão que a gente chegou é: a gente não quer nada professoral. Não faz nenhum sentido a gente transportar a sala de aula para um podcast. Tipo, primeiro que isso já tem 300 mil pessoas fazendo, e segundo que não tem nada a ver com o nosso perfil. Então, vamos trazer essa linguagem de bar para um podcast, só que falando de assunto jurídico. E eu acho que ninguém fez isso até então, ninguém tinha feito. Então, a gente começou a desenhar esse esquema. Vocês inovaram. Inovamos. Muita coisa. Com certeza. Fomos o primeiro, isso eu posso falar com certeza absoluta. Podcast jurídico, com linguagem informal, não tinha ninguém antes da gente. E como é que são os números hoje do podcast de vocês? Que parâmetros vocês alcançaram já aí? Então, eu acho que de visualização, assim, por exemplo, coisas de números expressivos, a gente tem 3 vídeos que já superaram 1 milhão de views, assim. Então, TikTok, Instagram, tudo é rede. A gente tá no Spotify, a gente tá no TikTok, a gente tá no Instagram, LinkedIn recentemente, no Apple Podcast também, né? Também. Mas a gente explora mais Instagram, na comunicação do dia a dia, YouTube a gente tem um vídeo e Spotify a gente tem uma grande pessoa que ouve a gente no carro, saindo do trabalho, entendeu? Porque como a gente tem uma linguagem informal, não fica muito aquela coisa pesada. Né? Você vê que o advogado, né, o estudante de direito, ele é diferenciado. Você vê o estudante de ciências sociais, por exemplo, ele sai da faculdade e vai assistir um samba. A galera saía do LLM lá e assistia os caras discutindo a matéria, né, cara? Isso eu acho uma parada muito interessante. Mas continua excluiu? Mas que mostrando que o cara, pô... Tem pagode pra todo mundo entrar nesse jogo aí. É verdade, é verdade. Não, e eu acho que a gente conseguiu, dentro do podcast aqui, a gente foi surpreendido com essa... Com a vitória do CREA, porque nasceu de um podcast. Ah, legal. Essa... Não, aí, não querendo propor que você venha candidato. Não, e assim, esse espaço que não estava preenchido dentro da internet, né, de conversas informais sobre o mundo profissional. Sim. Que a gente viu o quanto que isso tem de retorno, Instagram, TikTok, etc. A gente não tem muito essa métrica dentro do YouTube, vocês têm uma métrica que é até uma curiosidade minha de entender como que é o posicionamento dentro do YouTube. Mas você vê que o retorno foi tão expressivo para dentro da gente que isso gerou uma candidatura ao conselho. Mexeu na sua vida profissional, o podcast? Cara, então, ela mexe muito como argumento de autoridade, né? As pessoas que não teriam visibilidade sua, porque, cara, você está na sua advocacia, você está na sua engenharia, no seu trabalho do dia a dia. Você não tem uma exposição midiática, querendo ou não, de internet. A internet é muito exponencial, né? Exato. Então, assim, na escritório fica mais naquele boca a boca, alguém que te indica, gosta do seu trabalho, network que você faz, no seu meio físico, não no seu meio digital. No meio digital é completamente diferente. Pessoas completas que não teriam acesso a você começam a ter e começam a te procurar para uma mentoria. Pô, você não faz um curso? Por que você não pensa em dar aula? E foi muito por conta disso que a gente iniciou, né, Miguel? Você lembra que a gente falava assim, ó, o Miguel entende muito da área de saneamento, o Edipo entende da parte de transporte, tem um outro amigo nosso que é da parte de óleo e energia, o Ebre, etc. E a gente falou, cara, por que a gente não se expõe como profissional até pra galera, assim, na pior das hipóteses, as pessoas estão começando a entender quem somos nós. Notoriedade. Eu acho que o podcast Dá traz só uma muito... acertadinha aqui, esse O microfone. podcast está muito... Foi? Foi. O podcast traz muito isso, né? Um argumento de autoridade, assim, que as pessoas veem, pô, ele tem um podcast, ele tá falando aquilo, dando a cara dele publicamente, querendo ou não. Se tá na rede social, qualquer pessoa pode clicar e acessar seu podcast, né? É diferente de você bater no escritório para poder ser consultado. Então, traz Mas lá isso, você sim. também leva convidados. A gente traz convidado, não tem uma pauta fixa, assim, uma semana convidado, uma semana assim, outra não. Mas a gente traz muitos convidados e a gente acabou de fazer o nosso primeiro evento agora, inclusive, evento físico. Ai, que bacana, vocês fizeram um evento. A gente fez um evento Manda Mas conta Summit. um pouquinho mais disso aí. Cara, isso foi muito legal. A gente tava meio ansioso. E a gente Conta que a gente quer copiar. Porque... Isso vale muito a pena. Nós queremos nos inspirar Não, pode copiar, cara. e aperfeiçoar. Eu não tenho problema nenhum com cópia, não tem nada registrado, não é nada patenteado, então pode copiar à vontade. Mas, cara, isso é uma coisa que faz muito sentido, fez pra gente. A gente viu que deu um resultado brilhante. Porque a gente trouxe pessoas exponentes na questão de inovação dentro do mundo jurídico. Então, por exemplo, um do TED foi a diretora jurídica da Microsoft, que a gente trouxe. A outra foi o cara gerente jurídico da Mondelez Brasil, que está muito ligado a essa questão de tecnologia e tal. A gente tem várias pessoas que a gente trouxe que já tinham sido entrevistadas e outras não, mas que faziam sentido dentro da proposta que a gente queria Aí você fazer fez no um evento. summit com palestras. Com 4 palestras.
físicas. Na verdade, um TED e 3 palestras, para ser mais preciso. O que é TED? Eu achava que TED era uma marca. TED é uma fala curta. É, uma exatamente. apresentação. 10, 15 minutos no máximo, assim. Bem, É um bem estilo é tipo uma de mini palestra. vamos Eu dizer, achava que era uma marca. Eu lembro do TED Talk. existe a TEDx, né? O TED, mas assim... Mas aí virou um você conceito você depois. virou um conceito de... Normalmente em ambiente um meio formato, né? arena formato. e tal, é um formato. Vocês estão muito profissionais, Mas deixa cara. eu te fazer uma pergunta. Fala. Você abriu também, uma coisa que a gente conversava muito também no início, assim, abriu muitas possibilidades de relacionamento através do podcast. É impressionante. também. Por exemplo, aí eu comecei a ver que a gente virou essa chave quando a gente chamou o Procurador-Geral do Estado, que a gente não tinha contato na nossa rede pessoal. Mas aí eu vi seu podcast, achei legal, você tem interesse em chamar o cara? A gente, porra, é lógico que a gente tem interesse. E é um cara super gente fina que abriu portas pra gente, então assim, é legal que todo mundo Pode que falar a gente de nome chama... aqui, Zé? Pode. É o do B, né? É, o Bruno do B. Ah, flamenguista, pô. A gente não podia ter falado nesse episódio lá que a gente tava falando na época da licitação. Eu não tô entendendo. Falou que o cara era gente boa, agora Mas depois ele saiu da PGL, é procurador ainda, mas não é mais o procurador. E aí ele já podia abrir essa Perde informação. um jogo do Flamengo ele. Gente finíssima, e aí foi abrindo porta. Ele abriu outras portas, aí a gente chamou a filha do Barroso também, que é a aluna Barroso, genial. Eu não conhecia ela. Menina super inteligente, também muito legal. E aí, do ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso. A gente também já chamou pessoas, assim, vamos dizer assim, mais hypadas. Então, gerente jurídico do Flamengo, diretor jurídico da SAF do Botafogo, também já foram lá A gente falar. falando de futebol, Miguel não chegou a mencionar, mas a gente tem um auditor do STJD aqui na mesa. Esportivo. Que é o Rodrigo Baia, que além de procurador de CREA, né? Agora você recebeu essa nomeação lá do É um do homem STJD. multifacetado, com várias habilidades, não é não, Rodrigo? Verdade. Eu presidi o TJD do futebol de Santa Catarina e agora vim pra cá pro Rio, pra STJD. Culminou, isso aí foi uma das coisas que ajudou a trazer o Rodrigo pra gente, né? Que ele é hypado dentro dos CREAs, assim, pelo legal. Brasil. Ele é um procurador que todos os CREAs almejam. E aí, como ele teve essa indicação lá para o STJD, que é aqui no Rio de Janeiro, ajudou muito aí a gente conquistá-lo de trazer para cá para nos apoiar também. Né? O Rio Contratação é um- recente, né? O Rio de Janeiro é um polo magnético de atratividade. E como eu não Entendeu? torço pra nenhum dos 4 do Rio, ainda sou Ai, isento, né, ai, cara? Ainda. Eu gostei do ainda, né? Ainda, mas a gente deixa isso velado. Deixa quieto. Deixa velado. Mas assim, é interessante isso, né? Porque a vida profissional, ela desdobra em várias frentes que muitas vezes a gente não enxerga exatamente como aquilo vai se dar. Então eu lembro que quando a gente criou o podcast, tinha um monte de gente que falava assim, os caras são malucos. Tinha uma galera mais conservadora que falava assim, como é que vai falar sobre um assunto tão sério como a engenharia, de forma tão informal assim, não sei o que e tal. E, na verdade, são diversas formas diferentes de se comunicar, né? Em um nosso setor da engenharia, não sei, até queria até ouvir essa opinião sobre isso no jurídico. Nosso setor da engenharia se comunica muito mal. É muito Caxias, muito retrógrado, não consegue enxergar os novos momentos, os novos ventos e para onde aquilo se desenvolve, né? Apesar de ser um setor extremamente disruptivo, né? Sim. Porque as inovações principalmente vêm da engenharia, as inovações tecnológicas e tal. Né? Se não fosse pelas inovações tecnológicas, a gente não estava aqui agora transmitindo para milhares e milhões de pessoas. Mas é engraçado como tem essa Nós reatividade. somos um setor introvertido. Na sua essência, quando faz falar sobre ele, né? E como é que é no setor jurídico? A galera é mais pra frente, tem outros podcasts também fazendo. Como é que é essa questão? Cara, é igual o CREA, pelo que você tá... É igual os engenheiros, como você tá falando. O CREA não, porque você é o presidente do CREA e tá aqui fazendo um podcast. Então já mostra que você tá... Rio de Janeiro já tá. Já está mudando, inovação. estamos mudando. Mas assim, isso que a gente tá fazendo é uma forma de inovar na comunicação. Sim. Se você parar pra pensar 20 anos atrás que advogados e engenheiros estariam falando num podcast, você não sabia nem o que era um podcast. É verdade. Entendeu? Então isso é uma forma de você inovar na comunicação que traz uma proximidade para as nossas profissões, porque você se conecta com pessoas que às vezes você afastava, principalmente no jurídico, que tem uma linguagem muito solene, muito técnica. Então quando a gente também pensou em fazer um mandato jurídico, a gente não quer falar... Data velha. Linguagem formal, Pô, mas Data latim. velha é um bom nome de Eu acho que podcast. já até tem alguém Alguém falando sobre. copiou isso, né?
Mas assim, como a gente não queria nada Data latino, Vênia era um assim, nome bom, cara. É verdade. Data Vênia, cara. tem uns nomes bons, assim, de questões jurídicas, de site, de alguma coisa assim. Mas a gente não queria trazer essa linguagem formal. Mas né? já tá porque tudo já com domínio comprado. E aí a gente pensou, cara, como é que a gente vai inovar no mundo jurídico, que é um número é regulado, querendo ou não, tem certas regulamentações da OAB que veda a gente fazer certas formas de comunicação. Como é que é? Me explica isso aí. Como é que é? A gente não tem muito isso no nosso setor, não tem esse problema. A OAB ela tem uma preocupação muito grande de você não mercantilizar a profissão. O que significa isso? É você não querer transformar a advocacia num polo de venda. Parece meio piada isso, né? Achei meio... É meio dúbio aí nesse entendimento. A OAB não Meio- quer mercantilizar. Eu prefiro não entrar nessa forma. Ah, é que eu não entendi muito bem. É o quê? É tipo que nem nos Estados Unidos Você que querer vender. o pessoal coloca o outdoor lá. Isso não pode. Código de ética da OAB proíbe. Proíbe o outdoor. Exato. Proíbe. Entendi. O Aí, por exemplo, 0% o podcast... Consol não pode. É. O podcast pode. Podcast pode, é regulamentado. Desde que você não faça uma venda do seu Desde que eu não serviço. fale aqui, a gente tá aqui no podcast, tomando pro jurista, eu queria vender essa caneca aqui, porque esse cara aqui da caneca não tem nenhuma porcelana melhor que essa aqui, isso eu não posso fazer. Entendi. Porque eu tô usando a minha profissão pra vender uma coisa que não tem nada a ver com a minha profissão. Eu Ah, acho tu que não até pode fazer nem- uma campanha, uma propaganda ostensiva do teu Ostensiva, escritório. perfeito, Do teu também não escritório pode, também, né? também violaria. Vou dar um Mas exemplo. comunicar Eu vou de dar um forma exemplo. informativa. Eu lembro Isso de um posso. escritório de advocacia que envelopou o VLT recentemente. Então, não pode. Não pode? Aí provavelmente ele vai ser autuado, Exato. provavelmente ele vai ser comunicado, vai ser denunciado. Mas tem uma galera... Deveria. Se vai ser feito ou não, aí já Mas foge tem minha coisa, uma- eu não sou do OAB. tem uma tá? galera... Ferrou, tem- vou pegar não, minha fala mas agora tem pra uma galera- denunciar. Pra ter uma ideia, o Código de Ética proíbe até letreiros luminosos muito chamativos. Perfeito. Se eu tiver um letreiro do meu escritório vermelho, por exemplo, isso viola o Código Pô, de mas Ética. muito chamativo, é bem estilo advogado mesmo, que é totalmente interpretativo, né? Total. É, vou interpretar aqui desse jeito, eu Mas não aí vou. você entra no nosso seara. É o seguinte, quem é amigo do OAB, pisca. Quem não é, meu irmão, pô, não pode ter uma letra comic sana parada. Essa aqui é a Pô, diferença dessa lado da bancada pra esse. Aqui é todo mundo subjetivo, aqui todo mundo é cartesiano, né? É, mas, pô, é fogo. A gente tende a ser, não quer dizer que a gente seja Não, eu mas só a gente acho tende a meio, ser. eu só acho, pô, meio complicado isso. Mas assim, nessa questão da publicidade, eu lembro de já ter ouvido em rádio, por exemplo, o cara falando, se você tomou uma multa, perdeu a carteira, entre em contato conosco do escritório, não sei Geralmente o quê. isso não é escritório de advocacia, é escritório de despachante. E também tem assim, Aí às o cara vezes, vende o serviço de aposentar- legal por trás, entendeu? aposentado, você tem, se você nunca recolheu, isso eu acho um absurdo. Ele até vai vender Você um serviço nunca jurídico, recolheu pro mas INSS, sem a mas bandeira do você escritório. pode aposentar. É, Eu falei, sim, pô, o cara tá ensinando a dar um golpe, pô. Não, assim, se é um escritório de advocacia fazendo esse tipo de venda, isso pode ser configurado como violação do Aí, Código tá de vendo? Ética. Os engenheiros não têm essa violação, porque eles nem começaram a se vender. Tu vê, o engenheiro nem pensou em se vender pra depois ser criado uma regulação de proibir, né, cara? Você vê como é diferente as profissões. A gente, o sistema de engenharia já era introvertido, e já era um sistema que não enxergava a importância de se comunicar, de fazer propaganda e tal. Quando veio a Lava Jato, até acho que é um Isso é tema verdade, interessante isso é colocar verdade. aqui. Aí, pós-Lava Jato, é que aí o setor mesmo engalhou total, colocou a cabeça debaixo da terra e se verdade. Entendi. escondeu completamente. E qual é o mal disso para a sociedade como um todo, né? Porque o setor que produz, o setor capaz de gerar riqueza, distribuir a riqueza para as demais profissões, né, e demais categorias, essencialmente é o setor das engenharias. Sim. Ele é o setor que vai estar lá, e da agronomia, porque o CREA também tem a agronomia, Sim, né? sim. É engenharia, agronomia e geociências, mas tô pegando dois grandes, assim, pensando até em Brasil, não tô nem fechando tanto o Rio, que a agronomia no Rio não impacta, apesar de ser um setor relevante, não é tão impactante na economia do Rio, mas em outros estados ele chega até a predominar Mato sobre a Grosso. engenharia. Mato Grosso, Goiás é muito forte, tem outros estados que... Espírito Santo mesmo. É, aqui na também. Sudeste. Tem estados que é onde a agronomia e a geociências também, dependendo se tiver extrativismo de Minas Gerais, Sim, por exemplo. sim. Minas, Pará, tem outros que também isso é muito forte. Então, aqui no Rio não é exatamente essa característica. Aqui é muito óleo e gás, é engenharia mesmo, né? Mas o que eu queria trazer com isso, assim, depois disso, aí que o setor... Ele contraiu. se fechou completamente e quando você fala, é importante a gente trazer, isso é valorização da profissão na veia, porque eu costumo falar muito isso, eu falo assim, sabe quando é que você vai valorizar de fato um engenheiro? Quando aquele rapaz que está ali na portaria agora à noite,
garantindo a segurança do edifício, falava assim, cara, e escutar, né, e ouvir lá as informações relacionadas à engenharia e falar assim, caramba, aí, essa profissão de engenheiro é maneiro, eu queria muito que meu filho fosse engenheiro, não sei o quê. Quando eu enxergar essa valorização para aquela profissão, aí eu vou falar assim, não, agora a gente está caminhando, porque a sociedade começa a defender aquela categoria, né? O engenheiro foi muito desvalorizado nos últimos anos, vinha numa ascendente antes da Lava Jato. A Lava Jato, eu não estou nem aqui entrando no mérito, porque teve muito problema mesmo de corrupção, está provado, né, durante o processo. Eu digo assim, ela, como, vamos dizer assim, consequência também, foi uma pancada muito, muito forte naquele setor, né? E isso é uma coisa que muitas vezes a galera, quando a gente vai discutir, distorce esse entendimento. Não sei como é que vocês enxergam isso pelo setor jurídico também, né? Assim, poxa, o quanto o impacto daquilo que a gente faz é realmente pensando nas consequências que não são necessariamente atreladas à questão da justiça, né? É o desdobramento do fato. E isso é uma discussão ética também sobre a lógica, aí, já envolvendo aí o OAB. Não, e você puxou um argumento, você puxou um tema muito profundo, porque assim, por um lado a engenharia se envergonhou, porque foram julgados, né, no final da conta, os empresários que foram os grandes vilões. Por outro lado, se a gente for fazer uma análise, o jurídico se fortaleceu muito depois desse momento. Não por isso, hoje em dia, todo mundo conhece o nome dos ministros do STF, por bem ou por mal, não faz diferença, mas todo mundo conhece. E o jurídico ele ganhou muita relevância a partir do momento que ele passa a influenciar diretamente a gestão. E isso é uma coisa que é mais uma das dissonâncias que tem entre a engenharia e o... Você acha correto os ministros serem tão popstar assim? Então, eu acho que é o seguinte... essas ondas de movimentos sociais, políticos, sociais, você pode chamar, elas geram reflexos, seja no curto ou médio prazo. Então, qual foi o primeiro reflexo, por exemplo, na Lava Jato, Mensalão, essas operações grandes que tiveram, que impactaram o Brasil de forma geral? Todo mundo ficou com medo, por exemplo, de negociar com o órgão público. Porque, e aí? O que isso vai impactar na minha vida? Será que eu vou estar sendo pego, sei lá, deflagrado uma operação porque eu estava afastando um serviço que antes alguém tinha algum contato que eu não sabia? Então, assim, isso teve um efeito que reverberou, que teve um reflexo muito grande na sociedade. E aí vem para o jurídico, porque o jurídico tem que dirimir, tem que resolver todos esses impactos sociais que geraram, né? Isso a gente chama lá no direito, aí você vai saber também, a gente chama lá no direito isso de teoria tridimensional do direito até. Que resumindo isso em termos práticos meteram uma engenharia no meio do direito ali. 3D. Tridimensional. Um fato Famosa social Astrid. que aconteceu, né? Aquele fato, a sociedade gera uma valoração sobre aquele fato. E aí vem uma norma para falar, a partir de agora vai ser assim que vai ser julgado, vai ser assim que a gente vai ser entendido. Então, esse conjunto de fatores é o que faz nessas ondas de mensalão você interpretar, tá bom, e agora como é que a sociedade vai começar a enxergar desse marco que teve dali em diante? Então, assim, quando isso acontece, você dá um holofote muito grande pro ministro do STF, que em última instância ele que vai estar dando a palavra final, né? Principalmente nessas questões que envolvem poder público, questões constitucionais envolvidas. Então, assim, sim, você dá muito holofote para eles. Mas por quê? Porque a mídia trouxe holofote para esses casos. Se você parar para ver, e aí é o que eu falo muito do ministro do STF, porque eu não concordo com a decisão, sei lá, Alexandre de Moraes, que é o que todo mundo fala o tempo inteiro, que ele julgou. Tá, tudo bem. Você, de repente, não concorda sobre o caso da caneca, né? Vamos fazer essa coisa bem genérica mesmo. Esse eu não concordo. Mas, cara, ele julgou 299 mil casos antes desse, só que a mídia não cobriu, então você não sabe nem o que ele falou sobre aquele caso. E outra coisa, quando Essa a mídia... distorcida é fogo, né? E outra coisa, quando a mídia falou isso aqui, você parou pra ler o processo? Porque o Mensalão tem 300 mil folhas. Você leu as 300 mil folhas? Pra você estar opinando tecnicamente se o cara errou ou não na decisão dele? Porque você pode continuar tendo lido, continuar discordando ou concordando com o cara. Isso aí, beleza, é do jogo. Mas quando eu ouço um advogado, principalmente, criticar uma decisão, a primeira coisa que me vem à cabeça é você lê o processo inteiro para saber o que teve de prova, o que foi discutido, quais foram os argumentos trazidos, o porquê que levou ele a motivar. Eu não estou falando que não existe caráter político, óbvio, eles mesmos já assumiram que são pessoas normais, assim como a gente, que viraram ministros, porque foram escolhidos para exercer essa função, e óbvio que a influência, as histórias deles... eles entendem isso, então. Claro, sim, eles sabem disso, óbvio. Eles mesmos
Dá uma sensação. Não quer dizer que ele só vai julgar sob ponto de vista político, né? Ele não deve. Deixa eu explicar. Mas que influencia, Eles são isso é humanos, óbvio. eles vão no banheiro. Exato. Agora que você falou Tem isso... insônia. Você quer dizer que ficam não vai doentes. influenciar, entendeu? Óbvio que influencia. Principalmente sobre julgamentos recentes, como o Luiz Fux, por exemplo, que autorizou juízes decidir sobre pessoas que trabalham no escritório de advocacia tendo parente ali, por exemplo. Então, assim, você vai querer dizer que não vai ter um subjetivismo nisso? Que não vai ter uma questão ali que você vai valorar na hora de você julgar um caso? Óbvio que vai, entendeu? Mas, e essa discussão é interessante porque esse popstar... É porque direito virou assunto popular. Exato. E é interessante, né? Porque esse é um fenômeno da internet, das redes sociais. A própria medicina virou assunto popular, né? Todo mundo opinava sobre tratamento de Covid durante a pandemia. É verdade, todo mundo virou médico. Isso é loucura completa, né? Mas é lógico, a gente, por um lado, é muito bom a democratização do conhecimento do direito, porque a gente deseja que o direito seja cada vez mais acessível, menos litúrgico, né? Perfeito. Mas, por outro lado, evidentemente, a gente reduz a complexidade, muitas vezes, pessoas falam sem conhecimento de causa, que é um fenômeno em todas as áreas de conhecimento na internet, né? Então, a gente Ainda não chegou na engenharia. Claro que chegou. Mas dentro do transporte, não, dentro da minha área, com certeza, que a minha área é transportes. Então, assim, todo mundo entende muito de transporte. Deixa eu só entender uma coisa aqui, conceito básico matemático sobre conjuntos. Quer dizer, não chegou na engenharia, mas transporte que faz parte da engenharia já chegou. Tá tratando a exceção, pô. Gênero espécie, Pra gênero confirmar a regra. Mas, Tá tratando a exceção pra confirmar a A regra, pô. internet estava cheia de especialistas sobre a queda do voo da Passaredo. E o pessoal já era especialista. Não, até sobre minha isso irmã, já. que é dentista, já veio me dar aula como é que caiu o avião. Salve, Camila. Beijo, meu amor. Mas ela já chegou cheia das teorias. Mas isso é uma coisa engraçada, que, por exemplo, lá no escritório entra alguém, a primeira coisa que eu falo é não seja o advogado de ouvir falar. Então, se chegar uma informação com você, procure o fundamento dela. Porque é muito fácil você reproduzir. Pô, Ed, a decisão foi essa por causa disso. Pô, legal, o cara geralmente é meu chefe, alguém que já tá lá no meu escritório há mais tempo, eu vou importar. Mas, pô, de onde a gente tirou essa informação? Tem fundamento? Não tem? Entendeu? Deixa eu te Do perguntar. Instagram e do WhatsApp. A gente tem um podcast lá, tava conversando com vocês isso há pouco antes da gente gravar. Cara, a pessoa faz um comentário em cima de um corte de 30 segundos, só que o programa tem mais de uma hora. Bem-vindo. Eu fui parar na ética, né? Mas é isso. O O programa tem uma hora e pouco. Aí você fala, meu filho, você assistiu o programa inteiro? Você entende ninguém que assiste o programa Você inteiro. Não, alguém assiste. não assiste. Mentira. Fala dos nossos espectadores aqui. Não, deixa eu me corrigir. Ninguém que Corta. Não, pera aí. Ninguém que faz hate, Aí sim. Não faz. que vem pra fazer esse tipo Ele veio só pra esculhambar. Não adianta. Eu me comuniquei mal. Não, mas assim, sério, Engenheiro. ninguém que faz hate se dá o trabalho de ir lá, ouvir. E geralmente é perfil realmente. que não tem a foto do cara. Já reparou entendeu? isso? É verdade. Ainda gosta Geralmente é João 45687. Aí tem, pô, sei lá, uma grama. Pô, quem é o João 46587? É verdade. E uma grama no fundo. Você falou de uma coisa, Pedro, que eu achei curiosa. Você tem muito hate? Vocês têm muito hate? Eu nem leio comentário, pra ser sincero. Que A que a Rebeca galera leu. não lê. Só os A galera não elogios, lê. né? A gente faz a filtragem. Assim, por exemplo, o Rodrigo e a Natália, eles ficam assim. Influencia o dia deles. São os no outros comentário, hosts, né? São os outros hosts. Que o formato deles lá é sempre 3 pessoas fixas. São sempre né? 3, E aí quando tem o convidado. E às 4, vezes 5. tem Mas convidado, eles às têm vezes muito não. hate? Eles sabem se tem muito hate? Não, a gente não tem muito hate, não. Mas tem essa galera que às vezes quer opinar. Então eu vou dizer o primeiro caso que aconteceu lá da gente. Primeiro hate, vamos ver. Essa a gente não esquece. É. O primeiro hate e o primeiro Fla-Flu, que foi no mesmo, né? A gente fez um comentário sobre aquele julgamento do Johnny Depp e a Amber Heard, que teve lá. Ih, realmente você foi. Só que, cara, eles só pegam umas paradas polêmicas. E Muito aí, maneiro. o que aconteceu? Quando a gente fez a gravação do episódio, ainda não tinha tido a oitiva das testemunhas. Ou seja, as testemunhas ainda não tinham sido chamadas. Tava na aposta, pra tava na falar. fase de aposta ali. Então a gente só tinha a preliminar. Tipo assim, startou o julgamento, né? Então ainda não tinha sido testemunha, tinha sido ouvida, várias provas não tinham sido apresentadas. No episódio, a gente faz o disclaimer. Olha, a gente tá gravando, ainda não começou a ouvir as testemunhas e tal. Só que tem um corte que a Natália caiu, tipo, de falar, sei lá, o ponto de vista dela. E aí começou Defendendo o debate. a Amber. Aí começou defendendo a Amber. Errou! Começou o Ah, debate. Alguém coitada. tinha que defender, né? Como é que ela vai adivinhar, cara? Alguém tinha que defender Peraí, ela. mesmo a Aí mulher começou- culpada tem aí, direito a aí defesa. o cara, Claro. porra, aí nego vem e
pesado, né? Aí veio depois do julgamento. E aí a gente falou, cara, a gente falou isso sem ter acesso às provas documentais, sem ter acesso... Vocês foram lá e impulsionaram essa... E aí, não, só que aí gera o debate, porque Aí foi lá e que impulsionou. defendia ela, tem evidente que defendia, e começou a gerar uma baita interação. Então, assim, se você rolar, tem, sei lá, mais de 100 comentários um sobre o outro, assim, um negócio absurdo, assim, O algoritmo ajuda. O algoritmo ajuda, O algoritmo exatamente. também ajuda isso no O algoritmo, engajamento. isso é bizarro do algoritmo. Se gerar interação, seja qualquer forma, a curtida é a que menos gera interação, tipo, que incentiva o algoritmo a te Teve ajudar. uma nossa que eu lembro. Comentário, salvar post, compartilhar, esse aí arrebenta. Teve uma nossa que era sobre o engenheiro virar Uber, né? Que caiu, cara, nessa discussão e entrou uma briga, cara, enorme. E a gente impulsionando, né? Eu quero mais é que discuta, porque... Sim, porque gera engajamento. Ninguém fala sobre isso, né? E assim, o engenheiro tem esse negócio de, todo mundo faz essa piada. Beleza, mas por que essa piada tá acontecendo? Faz alguém... Ali é um momento de catarse, né? Sim. Vai lá e fala, pô, xinga que você tá puto por conta dessa fama, ou então vai lá e conta a tua história. Não, eu de fato virei Uber. Não sei, mas é um momento que assim... Não, mas a teoria, assim, é óbvio que tem várias coisas aí, ninguém querendo diminuir nenhuma profissão nem nada, mas o que não faz sentido é o cara passar 5 anos, pelo menos na faculdade, um tempão, É claro. às vezes até com investimento público sobre aquilo, isso para qualquer profissão. Sim. E isso não repercutir, não reverter depois em aumento da capacidade de produção daquela pessoa, né? Sim. E isso acontece receita muito dentro do naturalmente direito, e tudo né? mais. Porra, no direito é Essa gigantesco, discussão né? da qualificação e essa discussão até da, entre aspas, assim, vamos dizer assim, da mercantilização do diploma, entre aspas não, porque na prática agora é com IAD, então isso aí tá alavancando de um jeito. É um tema complexo, né, que foi o que gerou esse debate, claro, usando um meme, né, mas que gerou esse debate. Mas voltando aqui sobre a lógica ainda da comunicação, né, então, assim, no setor de advocacia, vocês têm lá um padrão de ética Código de ética. Código de ética, coíbe. Mas eu vejo muito, cara, o pessoal advogado ser mais proativo. Às vezes até umas coisas meio oportunistas, meio malucas, né? Por exemplo, quando aquele ex-goleiro lá do Flamengo, teve aquele negócio lá do assassinato, do nada ia aparecer advogado lá pra defender ele. Tem. Tem uns negócios também, às vezes, que os advogados também tem um negócio meio... Não estou generalizando a Eu classe, acho até mas pela alguns, quantidade, né? Eu acho que é uma consequência dessa mercantilização do diploma, porque a gente discutindo o Uber engenheiro, dentro do direito isso já acontece há muito tempo, né? O cara não consegue nem passar na prova da OAB. Sim. E aí acaba que o diploma serviu pra quê, né? Mas aí ele não é advogado, ele é bacharel. Bacharel, não, Bacharel, claro, é. mas ele fez os 5 anos de direito, entendeu? Mas O investimento de tempo. Eu acho que a loucura toda, lógico, primeiro o volume de advogados, né? A gente tem milhões de advogados no Brasil. São O quase Brasil, 2 milhões. O Brasil tem mais advogados que o resto do mundo somado. É. Então, assim, Então é mais advogado do que engenheiro. O engenheiro é um Não, ponto muito dois. mais. É a maior profissão. É. 2 milhões de advogados. Então o que acontece é que você tem que se diferenciar de alguma forma. O que é muito legal, eu acho que essa disruptividade na comunicação, porque classicamente o advogado que queria ter alguma notoriedade procurava o meio acadêmico. Sim. E várias pessoas sem perfil acadêmico entravam para mestrado, doutoramento, para ser convidado para dar uma palestra, para fazer parte de uma comissão, para aí poder ser visto como autoridade de argumento ou autoridade jurídica na área, para poder ser procurado, seu escritório crescer. Então, evidentemente que nas redes sociais, muitos advogados vendem lifestyle, né? Então, e cada um tem o seu estilo, é muito engraçado, né? Criminalista, né? Adora fumar charutão, uísque, é muito engraçado. Pô, o cara acha que é o poderoso chefão, né, Mas meu é irmão? muito isso. O trabalhista é aquele negócio de terno marrom Não, ainda? o trabalhista é sempre zoado, né, cara? O trabalhista Um beijo pro meu tio Lino aí, que é trabalhista, mas Porra, sempre me ensinou muito sobre direito. Pô, eu sou trabalhista também, pô. Os caras acham que o cara é o Augustinho Carrara, pô. Cara, isso é uma contradição. O pai ele é trabalhista, bicho. Não tem pinta de O trabalhista, cara não. mais refinado que eu conheço. Eu uso mocassim sem meia, cara. É, Como não, que um ele trabalhista vai se ele arrumar? Ele não tem pinta de trabalhista, não. Quebrando paradigmas. Mas assim, o muito legal aqui, que é o podcast do Pedro. A gente tem um podcast, pra citar, posso, né? O 11 Supremos, né? Que é um baita podcast. Tá revolucionando a forma de comunicação. E você poder adquirir autoridade
né, o reconhecimento, a notoriedade, sem ter que ir para uma área acadêmica, Tu sem que você às acompanha vezes não outros tem perfil de podcasts pesquisa. jurídicos, Baia e Pedro? Vocês acompanham? Cara, podcast, eu não assisto muito jurídico, pra ser sincero, assisto muito futebol. Pra ser bem sincero. É que o Baia tava sugerindo Não, um os podcast Homens Supremos é sobre esse muito crossover bom, aí de jurídico e sem futebol. dúvida, porra. Aí, não, e o Pedro já foi procurador do STJD, bicho, a gente vai ter que... Vai ter que fazer bicho. Vai ter, com certeza. Mas esse 11 que você falou, Os 11... Homens Supremos. Foi o que você participou? Que você falou que você participou? Não. É um podcast bacana aí, que tem ganhado bastante notoriedade, né? Esse eu não conheço não, pra ser sincero, mas vou ver depois. É. Basicamente, direito constitucional e Suprema Corte. Aí faz legal. comparação Suprema Corte norte-americana, brasileira. Você sabe que eu nunca fui de consumir... O menino foi aceito, cara, muito legal. Até um exemplo bacana. O menino foi aceito agora no LLM em Harvard, cara. Ah, legal. E o que projetou ele o do podcast. foi o podcast. E é muito bacana a gente poder ter uma projeção sem ter porque- que ir para uma via acadêmica, digamos, tradicional, entendeu? Sim. É muito Até bom. porque pra entrar você precisa escrever pra Harvard, por exemplo. Por que você acha que deve entrar? E aí você tem que contar um case história que convença bonita, o cara né? porque Tem que fazer você chorar. é merecedor de entrar em Harvard, entendeu? Então, é você que não é nem de direito nem de engenharia e tá querendo ser notório dentro da sua área, pense num podcast daí. Já certeza. pode o Manda pro Jurídico e o Nova Rio tá inspirando novos podcasts profissionais. Verdade. Quantos episódios já do Manda pro Jurídico? Mais ou Eu menos. vi esses vai. dias, estava cento e pouco, cento e 125, muito. 125. cento e Maiores desafios de lá até aqui. Maiores desafios. Mais de 100 episódios. De trás pra frente, o evento que a gente acabou de fazer, porque a gente nunca tinha Foi, saído. essa foi ideia é físico esse legal. evento? Físico. Foi na Bunker One, que é uma empresa que parceira da gente lá. Que a Bunker gente... que eu conheço aqui no Rio era uma boate. Né? Que eu conheço de nome, tá? O amigo meu foi. Copacabana, meu amigo meu que falou. Cada um conhece o que merece. Cada um conhece a empresa parceira, tu conhece a boate. É uma empresa de óleo e gás, que eles têm um prédio ali um andar ali no Leblon e convidaram a gente pra fazer o primeiro evento lá. Então foi legal, o diretor jurídico dele também tava lá participando. Auditório e tal. Tinha um auditório e depois atrás tem tipo uma varanda que onde foi o evento depois, entendeu? Legal. Foi bem legal. Então esse foi um desafio, porque a gente nunca tinha feito nada físico. Era sempre no meio digital, podcast, impulsionamento de vídeo, essas E aí coisas vocês assim. convidaram ex-convidados que já Convidados participaram. e pessoas que tinham a ver conectada com o que a gente queria pro evento, que era inovação no mundo jurídico. Maneiro. Cara, episódio 100 nosso, hein? Já a vão. gente já não chegou no 100, não? Não, a gente tá no 75. Eu tenho que conversar ainda com o Rodrigo, que eu vi que tem uns 3 com o mesmo número. Eu quero entender essa lógica de numeração aí. Eu não entendi muito a Bug do lógica. milênio. Agora, sobre o boate lá no CREA Rio de Janeiro, minha esposa perguntou assim, pô, tem uma loja de picape do lado do CREA Rio de Janeiro? Não. Rapaz. 4x4. Deixa ela acreditar que é isso, cara. É isso mesmo. É verdade, a ignorância é a chave da felicidade. Não, você responde Beijo, assim, Fernando. não sei. Não Nunca fui lá. Só sei da já música, se só sei da proteja. música. Mas aí, voltando, mudança de estúdio, a gente já teve que mudar de estúdio 3 vezes. É isso. Isso, é um isso desafio impacta, porque assim, quando a gente estratégico. sabe que vai mudar, a gente fica naquela, caramba, a gente vai achar um estúdio, vai cair a qualidade da gravação, entendeu? Inclusive, já saiba aqui que o Clube do Empreendedor tem esse estúdio aqui que você tá conhecendo. Top, muito bom aqui, muito legal. Hein? Tô fazendo jabá aqui, ô Ponzi. Javazinho de leve. E agora a gente tá gravando no estúdio da Multiplan, né? Que a gente foi chamado pra gravar lá com eles agora, no estúdio da Multiplan que eles louco. fizeram. muito No legal. Bar Shopping, que é? Não, é no Park Shopping, é em Jacarepaguá. Ah, Jacarepaguá. Ah, eu vi muito foto legal. lá, tipo, o estúdio porque tops, assim, todo shopping que a Multiplan cria novo agora, eles vão montar um estúdio pra botar podcast, entendeu? É mesmo? Esse foi o primeiro. Cara, olha só, os caras estão investindo, cara. E assim, a já Multiplan entende do que ele tá investindo. Rapaz, né? lá no Rio Sul, eles criaram tipo um espaço assim pra adolescente. Eu tô fazendo uma interpretação que seja pra adolescente, porque eu só vi adolescente dentro, mas interessantíssimo ali no G2, eu acho que é o G2, que tem um estúdio de podcast, um negócio pro cara fazer live de streamer como gamer. Tipo uma espécie de lan house do século XXI, século de verdade, aí dos porque anos ela- 2020, cara. Muito interessante também, com uma pegada semelhante a essa, Entendi. de garantir que você possa estar Tem um ali espaço. produzindo conteúdo. Um espaço de produção de conteúdo. Legal. E essa questão da produção de conteúdo é interessante porque, cara, é uma tendência cada vez maior, né? Mas assim, estúdio, o evento...
convidados que tivessem game change dentro do mundo pro jurídico. Então, pessoas que eram influências dentro do mundo jurídico. Tipo assim... Tipo o Ponzi, se o Ponzi fosse sentar aqui na mesa. Ou não. Por que o Ponzi? Não. Porque ele é um stakeholder, talvez. Não, seriam pessoas que no mundo digital eram muito grandes. Entendeu? Só que do mundo jurídico que a gente tá falando. E então, aí? por exemplo, a gente chamou um cara que é o José Roberto Melo Porto, que ele é super focado nessa questão de venda de concurso público. Porque ele é defensor, ele passou em primeiro lugar de defensoria, já tinha passado Aí ele tinha concurso. muitos seguidores e tal. Vários seguidores, o cara é super engajado e a gente conseguiu chamar ele. Por exemplo, a Carol Coutinho também, que é uma queridaça, já foi 2 vezes lá no Manda pro Jurídico. Carol Coutinho é jurídica também? Também jurídica, ela vende muito curso online, essas coisas assim. Aí então. estourou. Aí isso assim, quando você chama essas pessoas pro coisa, elas trazem os seguidores delas pro seu podcast, entendeu? Então, o seu número de seguidores... Tipo, quando a gente cresce trouxe o absurdamente. Pedro de Regina aqui, Eu não sou influencer assim, não. Mas essa galera influencer, assim, com muito seguidor, é absurda. É, assim, traz muito eu tô pra querendo você. trazer o Sergião aqui, Miguel. Tô nessa... Sergião? Sergião da astronomia, que teve lá no evento lá em Brasília do CREA, do Confeia. E é um cara bom de conversa, assim, de inovação, um cara que entende muito. Eu vou fazer... Sergião, eu vou fazer essa procura aí. Vamos lá, Sergião. Eu não sei quem é direito, Lembra mas do vamos. sim. Sacane? O Sacane? Pô, claro que sim. É geólogo ele. Cacete. Sim, pô, vale a E pena. ele tem vários podcasts, né? Ele é um cara hypado, ele vai trazer muita Pô, galera pra maneiro você. trazer. Ele esteve no evento nacional que teve lá em Brasília por convite do Conf, ele apareceu lá. Sabia, Ele tava ele lá no no Flow evento. Studios. É. Pô, vamos trazer o Sérgio. Aí já faz um crossover lá com ele Eu vi que os também. engenheiros estavam se entendendo. Aí veio o advogado e falou, Sérgio Sacane, agora eu sei quem é, né? Pô, Sérgio, Vocês têm que entender que vocês precisam de advogado pra tudo na vida de vocês. então já bota o advogado aí ou investigador. Eu não sabia que tinha esse grau de intimidade. Tá vendo? Não, mas Serginho. Essa intimidade é complicada. Como diria o Jânio Quadros, né? Intimidade gera 2 coisas, né? Filhos e problemas. E aí tem assim, outros desafios, por exemplo, formatar o podcast, como é que a gente vai ver? Porque a gente começou com uma ideia de fazer mais focado em direito e negócios. Ao longo do tempo a gente foi vendo que o nosso maior público Vou era fazer uma advogado. pergunta objetiva. Viabilizar o podcast, digo da ótica até estrutural financeira. Aham. Isso não foi um desafio pra vocês? Como é que isso se dá? Foi, mas a gente conseguiu sempre resolver rápido, porque a gente sempre contou com um parceiro. Então, por exemplo, Ah, vocês conseguiram sempre arrumar parceiro pra apoiar. sempre, desde o começo. Então, quando a gente migrou... O primeiro estúdio, na verdade, era um amigo do Rodrigo, que tem um podcast muito famoso de basquete, Basquete Talks. Então, assim, ele era da NBA Brasil do Instagram, montou o podcast dele que ele faz comentários sobre basquete. E a gente começou gravando nele, então era assim, era muito engraçado. Era todo mundo saindo do trabalho igual a gente tá, e camisa do Jordan, do Dom, que tinha aqui atrás. Nossa. Aí Vocês chega cruzaram com o colado, Rômulo ali também, o Rômulo na- doce. E assim, era muito legal. Aí a gente pegou vários insights com ele, porque ele já é, famosaço no Instagram e tal, ele é bem conhecido nessa área, nesse nicho deles. Só que aí depois a gente falou, cara, a gente precisa migrar porque aqui não tem nada a ver com o nosso game, com a galera que a gente quer trazer, não faz sentido você trazer um baita, tipo, sei lá, um diretor jurídico e tá o cara gravando com a camisa suada do basquete que ele acabou de jogar, sabe? Não faz sentido. Mas era um baita estúdio, os caras são nota 1000, deram vários insights bons pra gente. Aí a gente foi pro Seu Pod, estúdio. E aí a gente fazia permuta, eu fazia os contratos deles e em troca a gente gravava lá, por exemplo, de graça. Era uma permuta que a gente fazia, entendeu? Ó, esses Boa caras ideia. são malandro, cara. Aí a gente fazia permuta, eu fazia todos os contratos de assessoria jurídica pra eles, em troca a gente gravava de Isso graça. é uma coisa. Os advogados, eles sabem vender o trabalho deles. O engenheiro não sabe. A gente não sabe mensurar o nosso trabalho, a gente não sabe cobrar. E isso é uma coisa de nós três, eu, o Rodrigo e a Natália. A gente tem muito essa visão do business. Então, a gente fez o LLM da FGV de Direito e Negócios. Ah, sim. Mas isso não é todo advogado que tem, não, cara. Ah, é? Isso eu não vou dizer que eu não vou generalizar, não. Não tô querendo aqui me gabar, não, mas é porque assim, isso é coisa de perfil, eu acho, entendeu? Acho que majoritariamente a gente não é treinado A pra gente isso tem na 2 advocacia. caras de business aqui, porque o Baio eu descobri hoje que com 12 anos ele dava consultoria, por exemplo. Aí. Não, e eu quando morei, a primeira vez que eu fui morar fora na minha vida, eu fui morar num hotel. Em um mês, eu já tinha feito a permuta também. Eu combinei de fazer todas as ações consumeristas deles em troca de morar de graça no hotel. Aí. Fiquei um ano nessa. Tô falando? De graça não, tava De pagando. graça, de graça, de aspas, Mas a vai. gente não é treinado pra isso na Parece faculdade. ser- pelo menos eu Não, zero. fui. E outra coisa também que é terrível, nem todo mundo tem perfil para advogar. Também É acho. verdade. Concordo Sabe por quê? plenamente.
Porque a advocacia envolve muito relacionamento. E quem não... E gostar de brigar, né, cara? Ou por vir pra Cara, gostar de eu brigar. acho que isso é mudou um pouco. teatro, Tem isso é muito teatro. contencioso. O direito Mas- vem das artes cênicas, Mas, ó, sabe? Miguel, eu acho que Lá isso na é Grécia muito uma cultura Antiga. antiga, Também né? acho que Cultura isso deve ter antiga, mudado. que advogado bom é bom de briga, é beligerante. Isso mudou um pouco. Mas o advogado bom, ele tem que se relacionar, e ele tem que trazer cliente pro escritório, ele tem que Tem. saber captar. E nem todo mundo tem essa capacidade, Verdade. bicho. Então, assim, só que muita gente vai pra advocacia, porque eu acho que até falta um direcionamento vocacional maior Exatamente. durante a faculdade, ou até antes. Eu acho que Não, essa e o questão- direito é o curso que mais te prepara para concurso público, em geral, independente, assim, até para nível médio, o direito é a faculdade, é o curso Eu que acho você que o faz. direito ele te abre o leque de mais opções para o concurso, mas ele não te prepara. Eu acho extremamente deficitária a grade educacional da advocacia. Não, e advocacia. falta esse vocacionamento. Eu até acho que há cursos que são mais voltados para o concurso público. Galera que faz RI, por exemplo, 90% quer fazer É, Rio Branco. Itamaraty, É, mas assim, Mas aí no é um direito, concurso específico, né? que é pior ainda, né? Você não tem nem É, pra mas ver, é né? mais direcionado, É. né? Você sabe a matéria que você tem que Exato, estudar. exato. Mas é Aí entra complexo, uma porque outra nem todo mundo tem discussão que perfil. às vezes é um pouco cruel também, que é até que ponto alguns cursos que são de ensino superior deveriam ser ensino É superior. verdade. Porque o RI, o cara fez lá o RI, Relações Internacionais, para quem não sabe aí, esteja vendo. Aí fez as Relações Internacionais. Aí, poxa, qual o mercado que essa pessoa pode atuar se não passar na prova para Itamaraty? Entendeu? É meio cruel. Aí você está botando no mercado ali, todo ano, centenas de profissionais nesse setor, e o mercado não tem como absorver. Essa é uma discussão que poucas vezes são feitas à luz de entendimento de mercado. Eu sou professor do Cefet, e que é uma coisa que, no pragmatismo puro, no final, o aluno está investindo anos da vida dele. E recurso mesmo, dinheiro Sim. próprio, familiar, está trabalhando muitas vezes e tal, na expectativa que aquilo alavanque ele profissionalmente. Eu costumo falar o seguinte, olha, se você for estudar, se não for para melhorar a sua condição de vida profissionalmente, vai assistir podcast, porque aí pelo menos é mais divertido, faz ali online e tal, e às vezes você se informa tanto ou mais até do É que verdade. no curso. Então, assim, não faz sentido se não for para ter esse objetivo. E isso é vendido numa ilusão de que se você tiver o diploma ali, o certificado, isso já vai acontecer automaticamente. Mas a realidade e a expectativa são coisas completamente diferentes, né? Eu super concordo, mas eu acho que essa geração nova ela traz essa quebra de paradigma. Porque eu acho que antigamente a gente, Verdade. pra baixo, vamos dizer assim, mais velho, né, na verdade. Geração, foi criada- geração. Geração milênio, A nossa milênio. geração pra Milênio, cima, da a galera gente mais é velha da milênio. gente, foi Milênio, criada, ó, X. tua profissão é engenheiro, é advogado, é médico, é dentista, não foge muito disso não, senão isso tu não vai aí. dar certo na vida. E era mais ou menos isso que a gente foi criado. Trabalha 15, 20 horas por dia, senão tu não vai ganhar dinheiro e tal. Eu acho que essa geração nova tem novas profissões. Então, por exemplo, o cara pode ser um podcaster, ele pode ter isso como profissão. Sim. Isso aqui, na época que a gente estava fazendo faculdade, nem existia podcast, entendeu? Então, assim, você não tinha nem como pensar nessa profissão, porque nem existia o produto. Pode ser um Você, youtuber. não, você Pode pode ser um ser youtuber, influ... Cara, pode ser pra mim a parada mais infoproduto diferente em geral, é você né? é influencer de lifestyle. Influencer, Na verdade, você só grava o seu dia a dia e você ganha dinheiro com isso. Mas você acha que isso se perpetua ao longo prazo? Se Acho. perpetua também. Cara, eu vou te dar um exemplo prático, não vou poder citar nome, mas passou no escritório. Menina, 21 anos. Ela era do ramo de game, essas coisas assim de jogo de computador. Hoje eu tava numa mesa É. sobre isso. É. Eu vou depois falar sobre isso. Aí, queria Né, marcar no mesmo evento, questão de pulseirinha combinando ali, ó. Aí queria marcar uma reunião. Aí, pô, não tinha sido ninguém com uma indicação que tinha visto. Ela achou a gente na internet. Aí eu falei, tá bom, beleza. Só que o horário da consulta é tanto. Ah, tá bom, pode marcar. Então, é por hora. Primeira hora você tem que depositar previamente. Quando tava levando fé que ia rolar, pô. Dava pra ver, assim, que tava estranha a história. Beleza, paguei pra ver, pagou, falei, beleza, tá marcada a reunião. Ela falou, olha, eu vou levar 7 pessoas. Então eram 8 pessoas na reunião. Ela, a principal, a Star, e mais 7 pessoas. Beleza, pode trazer. Fez a reunião. Resumindo a história. A menina queria saber sobre um planejamento patrimonial que ela queria fazer, porque ela ganhava dinheiro com o YouTube. Tá? Então, basicamente, o game dela era no YouTube, lá, os comentários que ela fazia no vídeo. Essa menina tinha 21 anos, ela trabalhava com isso há 2 anos. Tá? Ela era famosa, no meio dela ela é famosa, beleza.
ela tinha assessoria de imprensa, ela tinha galera do financeiro, a mãe dela que gerenciava a carreira, ela tinha empresária, eram 7 pessoas. Profissional, não era uma parada amadora. Ela é uma empresa. Ela era uma empresa e ela queria saber se fazia sentido, porque o YouTube te remunera em dólar, então ela queria saber se fazia sentido ela botar esse dinheiro lá fora, enfim, ela queria saber como é que podia, se valia a pena deixar lá aqui, montar uma estruturação de empresa, era isso que ela procurou. Chuta quanto essa menina ganhava por mês entre patrocinador, monetização do canal e tudo mais que ela... Não, tu já contou uma história, eu vou chutar alto, pô. Não, já me senti mal agora. Não precisa chutar muito alto, mas assim, é dinheiro. Não, já me eu senti vou mal, botar já um me valor senti alto, mal. mas Quanto? tangível, 100 mil. Quanto? Não, já me senti mal. Já me senti mal, porque, pô, eu tô com 41 anos. Eu Estudei tô pra quase igual caramba. você, mas não. Aprovado em 2 concursos. Mestrado! Você Ô, imagina doutorando. quando eu vi o número na tela do computador. A tela do computador tá aqui, né? Porque é igual assim, a mesma dinâmica. Uma mesa, todo mundo sentado e a tela aqui com a projeção da coisa dela. Aí eu olhei assim e falei, pô, acho que eu vi o número errado. Quanto? 200 mil dólares? 200 mil dólares? 461 mil reais por mês. 400, Há assim. 2 anos ela ganhava isso. Meio milhão por mês. É. Eu olhei assim e eu falei, pô, deve ser 46 e o nego eu- botou o número errado, tá Eu tô me ligado? sentindo muito mal, cara. Aí eu falei, cara, Cara, eu ia achar, deve ser 4.600. Ah, peraí, esse é o valor que ela faturava? Há 2 há anos. 2 anos ela já faturava isso. Peraí. Ela faturava esse tinha que dividir entre os 7 ou é o que sobrava pra ela? Não, isso era faturamento dela com o canal dela. Aí quanto ela paga pra cada um, eu não sei. A mas mulher assim, tem uma ela empresa calcula a que média de fatura visualizações 460 por mil. vídeo. Quanto que ela tira pra... lembra? Muitos. Milhões. Tinha vídeo de mais de 1 milhão, assim, visualização. Não, tudo bem, gente. Pera lá, calma. Tô pensando agora com a cabeça empresarial. Tá. Tá caçando até Ela saber quanto de tá lucro que ela tem. É, claro, óbvio. Mas quanto que ela gasta? Ela não gasta nada, cara. A estrutura dela. A mãe dela é Tu empresária. sabe que ela não gasta Não, nada. não, eu sei, eu vou te falar. Ela gravava vídeo comentário sobre negócio de game. Tudo bem, gente, Vamos dizer, tá. era você jogando Street Fighter que a gente tava falando? Só e que ela com fazia com o comentário. celular apontado pra Só tua que cara. ela era famosa cara. porque ela já tinha jogado. Então, tipo assim, ela já tinha um nome por causa disso. Entendeu? Não, tá, Tipo tudo React, que é o que o Casimiro React, sempre mas fez. De alguém que bem. conhecia Sim, que mas já você já tinha viu o jogado. tamanho que virou a empresa do Casimiro hoje? Quantas Sim. pessoas trabalham na Sim, empresa? mas o Claro, Casimiro é uma mas- coisa mas- gigante, ele bombou muito quando Casimiro. ele começou a transmitir evento, né? Tipo, Não, evento sim, de mas é que Copa, eu essas acho- coisas. mas Ele, eu tô ele, ele Mas ele entendeu... escalou o negócio Ele dele. entendeu Não, o game, o Casimiro, escalou, ele é. entendeu que o YouTube, ele vai acabar com a TV fechada. sim. O YouTube é um canal, é um canal de fato de TV e você tem a tua programação. Ele Sim, mas- entendeu essa Não, lógica. mas peraí, o- calma aí, vamos Eu pegar já aqui entendi o onde você Casimiro. quer chegar, mas vai O lá. vai lá. Casimiro começou, ele é um cara que editava só e ele comentava, ele fazia react de programas de TV. Sim. Né? Então ele era o tipo, ele era o teu parceiro que tá assistindo TV e fala, cara, esse cara é muito louco, olha o que ele tá fazendo aqui, olha o que o Rodrigo Faro fez dessa vez. Aham. Ele é maluco, não sei o que. Então, ainda mais que ele pegou aquele período da pandemia, Sim, que sim. tava todo mundo isolado, ele virou meio que a companhia da galera disso. E aí ele ganhou um dinheiro e soube escalar, virou uma Exato. empresa. Como é o Flow também, Aham. e várias outras coisas. São empresas, gente. Fatura alto, mas também é uma estrutura gigante. A gente tá falando de uma menina que é uma empresa também, 7 pessoas trabalhando com ela, é uma empresa, né? Que fatura aí na faixa aí, vamos dizer assim, aí de 5 milhões ano. Né? É. Aí a conta é com vocês que são engenheiros. Não, porque Aqui é a gente precisa 400 de e um Não, contador pra 460 fazer. vezes 10 dá já 12. 4 milhões e Tá botando 600. 12, Então já né? tá... Vai dar 500 milhões anos de reais. Que é dinheiro pra caramba, gente. Pelo amor de Deus, não tô diminuindo. Mas, por exemplo, se ela for tributada já aí em 20% aí no louco presumido Mas da é vida... por isso que ela tava conversando, que ela Porque ganha em então, dólar, ela não a recebe no história Brasil. dela Ela não tem nem a história dela necessidade era de- nesse sentido. Tem nem necessidade de pagar a tributação. Sim, calma, cara. Não, eu tô revoltado. Não, óbvio. zoando. Mas assim, o que eu quero dizer é o tem. seguinte: o que eu fiquei impressionado é que era uma menina que não tinha nem feito faculdade. Sim, isso. Então, assim, Isso impressiona. sai do tradicional do que a gente foi criado, né? Claro. Engenheiro, advogado, mas assim que a gente tava falando aqui agora. Que ela fazia comentário sobre game, tipo videogame, assim. Que a gente obviamente poderia estar tá sendo- fazendo também, né? pô? Obviamente a galera de game tá me odiando por eu estar Tudo falando que que ela os comentava outros videogame. fazem, a Obviamente gente existe uma acha questão sempre que é técnica. muito Ah, não. fácil. Óbvio, mas assim, é uma coisa que era impensável na nossa geração até agora. Totalmente. Mas é mais ou menos, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Pô, o pessoal ia pra, sei lá, ser artista da Globo, da Malhação, e aí quando saía pra entrar numa festa e falar, estou na festa, ganhava 50 mil reais. Entendeu? Então, assim, as coisas vão mudando, né? A dinâmica da economia, ela muda, ela vai se
readequando em novas realidades. Então, realmente, não existia essa profissão antes, mas existiam outras que podem estar diminuindo e desdobrando para outros Mas lugares. a gente sempre vai consumir conteúdo, né? Esse é o grande... Exato. ponto. Porque a discussão grande Eu acho que é se é desconcentra. possível ou se é Começa a sustentável desconcentrar. só viver de lifestyle. Mas conteúdo, pra mim, é indubitável. Porque a gente... Olha só, o conteúdo que a gente consumia uma geração atrás, a gente não consome mais. Perfeito. Que é imprensa escrita e por aí vai. Então isso agora a nossa matriz de conteúdo Na verdade, é isso. isso é uma eu discussão tive. sobre E a gente publicidade. consome pra É uma caramba, discussão né? sobre Porra. publicidade. Ampliou a gama. Eu tive nos principais meios de comunicação aqui do Rio, nesses 6 primeiros meses, né? A gente fez uma política muito forte de comunicação. Salve, salve, Jorginho aí, nosso assessor de imprensa. Camisa 10. E uma coisa que eu percebi muito claro, né, indo nos jornais, nos jornais impressos, tendo nas editorias e tal, é a migração de entender que o jornal hoje, por exemplo, tem que ser um centro de... além só da informação, ele tem que fazer eventos, ele tem que estar projetando junto à sociedade aquele conteúdo que ele se propõe a fazer. Então, isso é uma disrupção também de pensar no Ele mercado. tem que se adaptar à nova realidade. Então, na verdade, é uma discussão Exatamente. sobre publicidade. O que está acontecendo é que a publicidade está migrando da mídia tradicional, e é isso eu vejo por conta do meu amor lá, a Stephanie, que trabalha com mídia digital. O trabalho dela é justamente alocar recurso em canais digitais. E ela trabalha com a mídia off, né? Que eles dizem que é a mídia tradicional. Só que o que está acontecendo é que o dinheiro está migrando da mídia tradicional para a mídia online. E aí a tendência, na verdade, é aumentar. A tendência que tem que se estudar é o que vai ser dos jornais tradicionais, das mídias tradicionais. A partir do momento que um canal de TV aberto, como o Globo, etc., não vai ter mais tanta relevância quando você tiver uma internet social, né? Todo mundo tiver acesso à internet e você escolhe o canal de TV que você quer assistir. E aí você tem exemplos de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de comentaristas ou pessoas que saíram. Vou dar assim, eu não quero cair no erro de falar de pessoas que atrapalhem lá no trabalho da minha mulher que ela trabalha com isso, mas pessoas que influenciavam em canais abertos e saíram da mídia tradicional e foram para os seus próprios canais, experiências diferentes. Por quê? Você está na Globo, as pessoas te veem porque te veem, é o canal que tem. A tendência não é mais ser essa, a tendência é a pessoa vai escolher o canal que ela quer. Ainda é muito forte. E aí eu vou te dar um exemplo Ainda é mas a tendência é diminuir. Então esse trabalho de influência, Rapaz, ele vai crescer. Ele sabe, eu saí 10 segundos no Fantástico no início desse ano. Menino Uma fantástico. reportagem. Miguel é conhecido no sistema com fé. Mentira, O menino fantástico. É mesmo. que filho. Isso porque eu posso numa canetada exonerada, né? Você vê como ele se sente confortável. Entendi. Esse presidente do CREA, ninguém merece. Não, mas brincadeira à parte, assim... agora também o presidente do Cofé também é menino fantástico e também saiu no Fantástico. Então, vamos Também igualar. somos dois. Mas o que eu tava querendo dizer sobre isso é o seguinte, cara, saiu 10 segundos, pô, 10 segundos é um negócio mínimo. Mas 10 segundos de televisão é coisa 10, pra caramba. 15 minutos. No 10, 15 Fantástico, segundos. bicho. Rapaz, a quantidade Imagina. de gente que veio falar que viu. Então, É inacreditável. Mas é isso, pra quem tá na influência, esse é o estoque de dinheiro que ele ainda tem pra usar. Mas, Wed, eu tenho uma pergunta. Qual é o perfil etário das pessoas que te cumprimentaram por ter te visto no Fantástico? É verdade. É uma boa pergunta. Não sei te responder assim, mas acho que um público mais velho. Então, é isso. A gente está acompanhando essas mudanças, né? E eu acho que é interessante também, e aí parabenizar, muito o Pedro, e tu também, né, Miguel, Edipo. A questão é, hoje você chega na sua casa, depois de um dia de trabalho, você liga o YouTube. Se você não liga, é o Netflix. Você vai buscar um conteúdo que te traga conhecimento com entretenimento. E eu acho que a grande dificuldade das áreas tradicionais, que é medicina, direito e engenharia, é entregar conteúdo com entretenimento. A gente não tem esse produto. Ou é conteúdo,
ou é entretenimento. Não, e você escolhe esse o é um tema, puta né? desafio, né, cara? Perfeito, é exatamente isso aí isso eu que a gente concordo bem mira, com você. é lógico, entretenimento é jurídico. lógico. E é muito possível, cara. E você muito escolhe possível. o tema, né? Porque o canal, ele tá lá com a grade dele. Porque é o ponto do Pedro. Quando a gente vai no bar, a gente consegue produzir conteúdo com entretenimento entre amigos. Por que não escalar, multiplicar isso? Esse é o ponto. Porque a gente tem medo de ser preso, cara. Mas aí pra isso tu tem advogados, Aí você meu tem amigo. advogado, Porra. HC no bolso da esquerda e réu primário do da direita. Preso, cancelado. Mas, ô Pedro, você comentou um negócio que até no início o Miguel mencionou, que você foi eleito 3 vezes advogado admirado, né? E entendo que isso não seja porque você é um cara belo, mas porque você trabalha bem. Não entendi esse comentário. Esse aí, premiação de outro amigo. Amigos que não podem ser marcados. Pedro, o cara já começa a Mas a minha pergunta é a discriminando. seguinte, assim, você tem o seu trabalho de advocacia, você é um podcaster como a gente, porque você entende que é um negócio, primeiro, que é profissionalmente interessante, mas principalmente porque é agradável, né? Sim. Agora, o que é que você trabalha de fato? O que é o teu escritório que te elegeu um advogado admirável, admirado? Então, a gente trabalha lá muito com planejamento patrimonial e essa eleição foi porque a gente trabalha também muito com indústria farmacêutica. Então, a premiação veio no setor farmacêutico, que foi quem os diretores jurídicos das maiores empresas do Brasil entenderam que o serviço que a gente prestava causava a eles admiração e por isso que a gente foi escolhido nesse Que você estava contando pra gente aqui no off, né? É interessante essa questão. A revista, Análise Advocacia. ela faz explica um pouco do que é ela isso. pega as 1.000 maiores empresas do Brasil que faturam acima de 400 milhões de reais por mês, 400, 500, alguma coisa assim. Milhões de reais por mês. Sabia, por ano, sabe, desculpa, mas eu não desculpa, sabia por nem ano, que por tinha ano. tanta empresa Por que ano, faturava por ano, tanto. por ano. Mas aí, tá vendo? Aí você reclamando da menininha influencer que ganha 400 mil, coitada. Não, mas Eu ele não tá tô falando ganhando dele. 400 milhões, não. Calma, deixa eu Se eu terminar a tivesse, explicação. eu estaria igual shake árabe, cheio de ouro aqui, ó. Tô brincando. São as empresas, se eu não me engano, as 1.000 maiores empresas do Brasil faturam acima de 400 milhões de reais por ano. E aí, eles ligam, a análise liga para os diretores e os CFOs das empresas e falam, dos escritórios que vocês contrataram, dos advogados que vocês contrataram para prestar serviço para vocês, qual desses vocês mais admira? E aí ela faz um ranking nesse sentido. Então é tipo aquele do quem tá sendo falado bem, né? Exatamente. Ela faz uma pesquisa de campo. A gente não tem isso, por exemplo, na área de engenharia. E às vezes é uma coisa interessante. Cara, isso é muito legal. O setor jurídico faz isso muito bem. Valorizar os seus profissionais. Eu vejo, assim, vocês, entre aspas, assim, tem os seus ícones, seus heróis de profissão. A galera conhece e tal. O setor da engenharia é escasso disso. Trabalha isso muito Mas aí isso é mal. uma ideia que vocês podem importar para engenharia, porque Vamos é super criar, aplicável. vamos criar Uma revista, a, né? a revista já tá no... A análise. É, Eu acho que acho que a gente pode criar no ano aí os admirados. Vamos começar com o top 100. E eu gostei dessa história porque como é que normalmente a gente faz lá? É completamente subjetivo e político. Alguém indica, vota, não sei o que, não tem nada analítico paramétrico, como é esse caso. Esse caso não, olha só. São 1.000 empresas, a gente vai ligar para todos os diretores e eles vão indicar. Quando indicar, somou um total, pá, acabou. Simples. Isso. Você traz uma imparcialidade real sobre aquela... E assim, eu vou até análise. falar. Muita gente pergunta, pô, mas é pago? Cara, a primeira vez que a gente foi premiado foi em 2022. Eu fui surpreso, eu tava contando isso pra vocês, porque eu concorro com escritórios gigantes. Porque eles também se setorizam em áreas e em 3 classificações. Então é Mas escritório justo, full service, pra tentar dar abrangente e especializado. A gente tá na categoria do especializado, porque eu não faço full service, eu não faço, por exemplo, trabalhista. Não existe essa área no meu escritório. Mas assim, aí a gente faz essa classificação e aí a gente foi surpreendido. E assim, eu nunca gastei um centavo. A gente foi, Como literalmente não? parcial. Você passou 3 anos fazendo podcast. Não, FGV, pós na China, um monte de coisa, mas enfim. Você fez pós na Morei China? na China 7 meses. Você morou, não? Morei em Xangai. Porra, não. Ni hao ma? Tá fazendo chinês também, tá? Mas eu vi que tem um cartãozinho ali do Centro Cultural. Gente, esse podcast tá maravilhoso, mas vamos começar A endereçar o final. infelizmente, endereçar. Já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui. Meu amigo Édipo Lázaro. Miguel. Suas considerações finais, suas perguntas finais aí pro nosso convidado
o Pedro, e depois não deixa de compartilhar suas redes sociais. Claro. Miguel, assim, um prazer enorme novamente estar do seu lado. Te falei hoje, Pedro e Baia, foi uma luta trazer Miguel aqui, não por vocês, na verdade, porque... Eu tô um pouquinho cansado aqui. Miguel tá com um dia muito atribulado, a gente tá pesado. Eu falei assim, Miguel, hoje você vai, porque hoje tem um crossover. Hoje é episódio especial. Ele falou, tá bom, você me convenceu. Aí ele ainda falou assim, pô, é porque eu tenho a impressão que você quer andar comigo, não porque eu sou legal, mas por conta do cargo. Não foi eu. Aí eu falei assim, não, Miguel, antes do cargo, você é o host de sempre dessa mesa. Eu tô me sentindo um estandarte. E eu me sinto Só muito pode mais chamar de decano, confortável, que Miguel. Aí não. Eu me sinto muito mais confortável de sentar nessa cadeira aqui de co-host do que na cadeira de host. Porque tem muita pressão de ficar nessa outra cadeira aqui. Verdade. Então, primeiro agradecer a sua presença, que eu sei que assim, acompanha a luta diária, a dificuldade de estar aqui. Pô, poder estar aqui nesse Pra mim é um momento prazer. nosso de Aqui relaxamento. é que nem quando eu dava aula, né? Agora estou à disposição lá no Cefet, não tá dando para fazer os dois, né? CREA e tá lá. Mas assim, tava cansado, dava aula à noite, né? Eu sou servidor público, sou engenheiro da Fiocruz e professor do Cefet lá no curso de engenharia civil. Chegava assim e falava, cara, vou dar aula, não é possível. Às vezes pegava engarrafamento para chegar lá no Maracanã. Putz, não acredito, tô exausto, não sei o quê. Abria a porta, quando entrava em sala de aula, parecia que tu era reenergizado. É verdade, é assim mesmo. Aí dava aula, 4 horas de aula, não sei o quê. Quando acabava, você fala assim, cara, tô morto. Você chega no sofá. Durante é o isso. período, é a mesma coisa aqui no podcast hoje, assim. Pô, vamos lá, não sei o que. Cara, tô morto, tô exausto, não sei o que e tal. Então vamos lá. Tá, beleza, vamos lá. Vai ser maneiro, vamos conhecer o Pedro e tal. Beleza. Aí chega aqui na hora mesmo, puf, É isso. dá aquela energizada, programa do caramba e tal. Agora sair daqui vai sair, ai, minhas costas, não sei o que, tô cansado. Faz parte. Mas é isso. Primeiro te agradecer, então. Que isso, jamais, da sua pô, presença isso aqui, que aí muito me é valorosa. Pra mim faz, pô, isso aqui faz parte da nossa história, né, cara? Não podia deixar de vir mesmo, não. Exato. Segundo, queria agradecer também a presença do Baia, Imagina. essa nova aquisição do CREA Rio de Janeiro aí. A gente não desvirginou ele, porque essa foi a segunda vez. podcast, achei que tirava o selo hoje. Mas é o primeiro aqui, né? Ah, é. A honra é gigantesca. Eu enchi de cerveja ali pra ver se ele começava a ficar mais solto. Acabou que eu fiquei mais solto aqui. Se empolgou. Aqui. Cara. Mas, E pô, honra agradecer. gigantesca, cara, gigantesca. Adorei. E é engraçado, eu também tinha uma realidade muito parecida, né? Que eu era procurador do CREA Santa Catarina durante o dia e à noite dava aula na UFSC, toda noite praticamente. Só que, pô, uma vez eu cometi um erro, né? Porque chegava energizado e dava aula. Aí cheguei, olhei no relógio. Porra, como passou rápido a aula. Aí um baixinho, só se for pra você. Então eu não vou cometer esse erro novamente. Mas pra mim passou voando. Queria agradecer pela Caraca, o cara tomou metido. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cara fala um negócio desse sem ser nas redes sociais. Não tira Sem ser no o X. Assim, o cara não tem medo da morte. Não tem... Mas o cara foi tão espirituoso que, porra, não tem coragem de fazer nada. Espirituoso, você vem com o advogado. Porra. Mas agradecer, foi fantástico. No mínimo, ele reprovou 3 vezes na matéria. Realmente, levou tanto tempo, fica tranquilo. Você vai ter já mais tempo período que vem. Ô, Miguel, você já passa, meu irmão, porque se ele reprovar é o problema que se repete na sua vida, velho. Então eu queria agradecer também a presença do Baia, assim, mais vezes esteja aqui com a gente. Obrigado, com E, certeza. pô, finalmente conseguimos fazer esse crossover, né, o Pedro, assim, a gente fala sobre Tava isso. prometido esse. O Manda pro Jurídico é uma inspiração pra gente. Até hoje eu vejo várias coisas que vocês fazem, mando pro Rodrigo. A Rebeca nos ajudou no início aqui, que é a produtora lá do Manda pro Jurídico, né? Ela faz tudo, né? O nosso Rodrigo. Cada um tem a Rebeca que merece, né? E, cara, assim, muito feliz com a tua presença aqui. Eu acho que a gente também tem que fazer uma visita lá pro Manda pro Jurídico Com também, certeza, né? já tá o convite feito. Tá, vamos botar na nossa Você agenda. também, Porra. Bayer aqui também. E assim, Pedro, eu admiro muito o teu trabalho, cara, como pessoa, Obrigado. como profissional e como podcaster. Muito Então, obrigado. a felicidade pra mim, vou Aí toma devolver. isso como elogio. Porra, claro, 100%. Tentar aumentar em R$400 mil a nossa receita.
querendo também. A minha meta agora é... Agora não que eu tô no CREA, mas quando eu sair do CREA, quando eu voltar a ser consultor, é eu dar a opinião de qual que é o escritório que eu admiro, né? Continua me chamando de menino fantástico, você vai caminhar bem, você alcançar, sabe? Mas é isso, então eu queria agradecer também minhas redes sociais, como sempre, Édipo Ázaro. Muito bem, meu caro Rodrigo Bayer. Sua primeira vez aqui no podcast Nova Rio, suas considerações finais, suas redes sociais, alguma outra pergunta aí final pro Pedro? Eu preciso mudar minhas redes sociais, cara. É. @SteinmanBayer. Pô, Deu tudo. impossível, né, cara? Eu vou ter que soletrar, né, meu irmão? Caraca, eu acho que nem soletrando. Bota Rodrigo Bayer e procura. Bayer com Y. Com Y, Bayer. Cê é com Bayer? Y, é. Igual a indústria O cara do farmacêutica, meu irmão. Da área do Pedrão aqui, lógico. Vai dizer que tu é admirável daqui a pouco. Mas agradecer, pô, Pedro, também trazer a provocação. Vamos fazer um episódio com o STJD. Vamos sim. Lógico. Falar um pouquinho de esportiva que a galera se anima, né? Isso verdade, é outro cara, assunto mais de bar e popular impossível. Mexe em paixões, né? E parabenizar, cara. Parabenizar e continue nessa luta aí de popularizar e trazer entretenimento no conteúdo jurídico, porque a gente aproveitar precisa fazer mudar uma muito o pergunta. paradigma Vocês acham da que o nossa VAR é justo? Brincadeira. Porra, cara. Cara, foi a primeira sessão dele na semana cara. passada. Fecha esse podcast que inicia outro Ô, agora. Miguel, eu vou falar uma coisa. VAR serve pra impedimento. Depende do seu time. Eu tô brincando Eu aqui, queria ver rapaz. se ele falasse, depende do seu time. Ó, você vai me perdoar nem pra impedimento, porque eu não consegue saber exatamente quando a bola sai do pé do cara. Eu acho que o bom do mas futebol é essa parada mesmo. Essa Mas eu acho o seguinte, VAR é bom quando rouba pro nosso lado, entendeu? E é bom quando ele rouba sempre. Quando ele tá errado, Isso que ele tá errado. flamenguista Flamenguista gosta de VAR, tá sempre a favor deles. Mas eu sou de Santa Catarina, meu time de coração é catarinense. Você acha que vai ter algum VAR que rouba pro meu lado? Impossível. Difícil. Não, eu tô Mas bem que brincando hoje em dia aqui. rouba pra tudo que Ah, sempre tem. Eu tô Ele brincando. tá em algum site de aposta? Não, esse Pô, é negócio de verdade, site de seu aposta perigo. também é um assunto complicadíssimo, na verdade. Ah, gente Uma feia. brincadeira à parte, é claro que a tecnologia ela vem para tentar melhorar e diminuir a quantidade de erros, mas ela não impede, continua acontecendo, não tem como zerar os erros, né? Mas sim, todo esporte, né? É verdade. Pega NBA, NFL também, o que tem de erro absurdo. Nossa, NBA direto também. Você toma um flagrante 2, você olha, pô, Aham. foi nada. Ou e vice-versa, direto. É verdade. Muito, tem muito mesmo. Meu Suas redes sociais já... É isso, cara. Joga Rodrigo Bayer e reza, meu irmão. É isso. Tem muito o que fazer, não. Tá no TikTok, Aí, Instagram. aí, eu vou mandar uma que você vai gostar. Você que tá aí. Se você não achar o Rodrigo Bayer, você coloca aí, ó. Xabi Alonso. Você vai achar o sócio. Xabi Alonso de Santa Catarina. É o que tem no esperado. Sensacional. Igual. Pode É verdade. O winner é paralelo. Muito bem. Meu caro Pedro e Regina, muito obrigado por você ter topado ter vindo hoje aqui à noite. Acho que foi aí. Não sei se você vai dar uma invertida que nem o aluno do bar, mas passou voando. Passou, se fosse o Jô Soares falar. Esse nosso podcast, né? Realmente a gente consegue, através de uma comunicação descontraída, um modelo assim, como você falou, né? Como se fosse uma mesa de bar, transformar, às vezes, assuntos que são mais maçantes num assunto mais entretenimento, né? E vai criando uma comunidade, né? Uma galera que muitas vezes pede salve. Não sei se o Rodrigo mandou aqui alguma coisa. Eu nem vi se teve salve dessa vez. Ele mandou algo? Não, o nosso. Não. Cada um, como ele falou, cada um tem a Rebeca que merece. A nossa Rebeca. O nosso Rebeca. Brasil tem Rebeca Andrade. Manda pro jurídico tem a Rebeca produtora e a gente tem o A Rodrigo. gente tem o Rebeco. Nosso Rebecão. Nosso Rebecão.
É o nosso rabecão. Ele não. E não, Ítalo. O Ítalo, que tá aqui sempre nos bastidores aqui. Garantiu, você gostou do rabecão, né, Ítalo? Tá certo. Mas a gente tá aqui sempre de uma forma tentando trazer um pouco mais de humor, uma brincadeira, uma visão mais descontraída. Isso é uma coisa que eu procurei não perder no podcast, porque quando a gente acaba ocupando, às vezes, uma posição, a gente pensa assim, cara, agora tem que engessar, enquadrar, tem que mostrar que é sério, não sei o quê. Eu falei, cara, não vou fazer isso, porque não foi assim que eu cheguei na presidência do CREA, e se eu tiver que mudar isso aí porque eu virei presidente do CREA, então não, pô. Vamos, decência, né? Vamos manter as nossas raízes, a nossa origem, aquilo que a gente entende que é importante, então a gente traz essa linguagem. Ah, não, olha lá. Chegou o salve. Chegou o salve. Que isso, tá ouvindo a gente, ele, ô Rabecão. Que isso, hein, Rabecão? Aí sim. Então, eu vou já mandar o salve final aqui, né? Aí o Burajara. Eita, agora me quebrou. E o Burajara, assessor da presidência da Getransp, salve pro Conde. E o Birajara. Ele escreveu errado. O Bira eu conheço. O Birajara, pô. O Birajara eu conheço também, nome famoso aí, pô, Tupi-Guarani. O Birajara, obrigado, Birajara, tamo junto. Luciana Figueiras, advogada aí, ó. Chegou o público, tá hein? Vendo? Chegou o público. Advogada admirada. Sempre presente. Aí o Nelson Schleder, advogado Você também. é da galera dos alemães aí, ó. Que isso? Pior que o meu. Aí, Nelson Schleder, desculpa se eu tô pronunciando errado. Nelson também, salve, muito obrigado. Estamos ampliando o nosso público, Ed. dois advogados, Agora hein? que o Ed casou, vai ser pai, a gente perdeu o público feminino. Estamos ampliando aqui nesse crossover. Trazendo dois louros altos aqui pra trazer esse público feminino de volta. Aí, ó. Não, eu tô casado também, mas obrigado pelo convite. Depois de ter falado que você não era admirado. Tá tentando fazer. Pode falar à vontade. Tá tentando fazer. Foi pelo telefone, né? Meio de campo. Mas obrigado aí, Pedro, de verdade, assim. Que sucesso no seu podcast. Obrigado. Gostei do parâmetro do 1 milhão. Vamos lá também. A gente tem corte com mais de tem corte com 500 mil visualizações, mas 1 milhão a gente não chegou, mas vamos chegar lá também. Vamos chegar com certeza, mas obrigado pelo convite, foi um prazerzaço, adorei o programa. Sem o de verdade, eu gostei muito. E vocês têm a mesma dinâmica que a gente também tem no Banda pro Jurídico. Papo bem formal, então foi muito legal mesmo falar aqui com vocês. Obrigado. As redes sociais aí, quem quiser seguir os Banda pro Jurídico, te seguir, como é que Manda faz? pro Jurídico tá em todas as plataformas, YouTube, Instagram, Spotify, assistam onde vocês quiserem, sigam a gente lá. Manda pro jurídico.pod, né? No Instagram é manda pro jurídico.pdc, de podcast. PDC. PDC. Pode crer. Pode crer, também pode ser. Tá valendo. E o meu é Pedro de Regina. Se jogar Pedro de Regina tudo junto, Maravilha. DR maiúsculo, você me acha lá. Maravilha. Então, gente, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Esse que foi mais um episódio oferecido pelo CREA-RJ, pela Mútua Caixa de Assistência aqui do Rio de Janeiro, do Sistema Confea CREA, pelo Diário do Rio, a plataforma que a gente está saindo, e também aí pelo Clube Empreendedor, esse maravilhoso estúdio onde estamos gravando hoje. Muito obrigado, salve, até o próximo. Valeu.